Entretenimento evitaria colocar dinheiro em qualquer filme sobre o Jair, tá? Mas o Vorcaro não. O Vorcaro prometeu 134 milhões de reais. Fortuna que vocês sabem de onde veio, tá? Ah, Ian, mas o Vorcaro não repassou todo o valor prometido? Claro. Ele repassou apenas 61 milhões. O que é mais do que o orçamento inteiro do Agente Secreto, que custou 28 milhões. É mais que o orçamento do filme do Godzilla. Dava pra botar lagarto radioativo gigante no teaser com 61 milhões. E será que esse dinheiro todo, que como vocês viram, não foi investido no filme, deu pelo menos boas condições pra equipe do filme? Comida estragada, agressão e atraso de cachê marcam gravações de Dark Horse. A equipe técnica e figurante estava recebendo valores abaixo do mercado e comida estragada. Os caras ainda estavam atrasando o pagamento. Sendo que o filme tem financiamento acima do valor de mercado para os padrões brasileiros e até hollywoodianos. Nenhum filme na história nacional foi orçado nesse valor, gente. E ainda assim, a equipe comeu comida estragada. Com esse valor era para ter picanha e maminha todos os dias. Ah, mas com certeza, o dinheiro foi pro roteiro. Com esse dinheiro a gente tá diante de um Pulp Fiction, de um Poderoso Chefão. A gente quer ver aqui roteiro nível Braulio Mantovani. A gente quer ver Charlie Kaufman nesse roteiro. Essa obra-prima foi escrita pelo ex-astro da novela Os Mutantes, Mário Frias. E aí eu quero dizer que eu fico muito feliz de não ter falado desse assunto tão rápido, porque aí deu tempo da gente ter essa maravilha aqui. Marxistas drogados, pílulas mágicas de Damares. Veja roteiro de Dark Horse. Vazou o roteiro do filme. E assim, isso aqui é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Olha só a cena dramática depois da facada. Uma enfermeira fria, não Renata. Eu não sei quem é a Renata. Desperta de seus pensamentos. Entrega o primeiro instrumento. Bolsonaro, voice-over. Ele disse tesouras? Eu já não fui cortado o suficiente? E o que eles tiraram? Eles vão colocar de volta? E se essas pessoas forem todas esquerdistas, adoradores de Lula, aquela enfermeira tem um olhar frio. Ela olha fixamente pra ele. Então subimos em direção às luzes fortes. É poético, tá, gente? A enfermeira tem um olhar frio. E se todas essas pessoas forem esquerdistas, tá? A minha cena preferida é essa aqui, onde o Adélio Bispo, que virou Aurélio Barba, descreve a própria trajetória. E vocês aí, comunistas, podem se identificar muito com a descrição dele. Eu estive até com os marxistas, mas eles usam drogas demais. O FLP me recrutou de volta, eu quebrei cabeças para eles. Se algo precisa ser feito, Aurélio Barba, desculpa. O Adélio Bispo no roteiro virou Aurélio Barba. Se algo precisa ser feito, Aurélio Barba cuida disso. Pelo povo, pela revolução. É de uma verossimilhança incrível, né, gente? É genial, é genial. Dá uma olhada com o que eles fizeram com a Damares, que no filme virou Dolores. Uma febre está chegando. Ela tira um pequeno saco plástico com pílulas. Não fabricadas comercialmente. Rústicas, como se tivessem sido feitas em sua cozinha. Dolores, estas vão te proteger. Ela lhe entrega um copo d'água da mesa. Michele, não, Jair. Ele abre um sorriso, despreocupado. Levanta o copo para todos e engole 2 pílulas. Ele se vira e vê que Dolores se foi. Ele olha ao redor assim como os outros, mas ela recuou por algum beco escuro. Bolsonaro, pra onde ela foi? Eduardo, sumiu, como um fantasma. Ô, chat, por que transformaram a Damares, que é uma evangélica fundamentalista, em uma xamã esotérica? Eu achei esse roteiro bastante emblemático. É a visão de mundo de grupo de Zap. É o filme realmente pra quem rezou pra pneu e colocou o celular na cabeça pra chamar extraterrestre. E dá $500 milhão de bilheteria, gente? Eu acho difícil. Com certeza não é um roteiro que teve o tratamento de 61 milhões de reais, mesmo não sendo o valor integral do Vorcaro. E aí cabe perguntar, que essa é a pergunta mais importante aqui. Se o dinheiro não virou cenário, não virou fotografia, não virou roteiro, não virou direção, não virou nem comida pra galera, pra onde é que foi o dinheiro? Será que a produtora sabe responder pra onde foi o dinheiro? Produtora de Dark Horse nega ter recebido dinheiro de Vorcaro. Não consta um único centavo. Chat a Go Up Entertainment não recebeu dinheiro, ou pelo menos ela diz que não recebeu. E aí eu pergunto pra vocês, o que tá acontecendo? Nos dias seguintes à primeira denúncia, o Intercept publicou outra matéria que pode dar uma dica. O homem da grana, exclusivo Eduardo Bolsonaro, tinha poder sobre o dinheiro de Dark Horse e revela contrato. O Eduardo Bolsonaro assinou o contrato como produtor executivo do filme, o que dá a ele poder de controlar o orçamento da produção.
Então a gente pode ter fortes suspeitas de que o ex-deputado traidor da pátria esteja se sustentando com recursos que era para ser pro filme lá nos Estados Unidos. Como é que um deputado caçado, foragido, com as contas bloqueadas, consegue se manter com uma vida de luxo nos Estados Unidos? Fundo de advogado e aliado de Eduardo Bolsonaro comprou casa em cidade em que ele vive nos Estados Unidos. Tudo indica que o Eduardo Bolsonaro está recebendo recursos que deveriam ir para a produção do filme através de um fundo administrado pelo advogado dele. Isso aqui é maracutaia nível bolsonarismo. E eu achando que vender joia da presidência da República como se fosse muamba tinha sido o maior golpe da família. Só que assim, se o Eduardo Bolsonaro já tá fudido, o Flavinho Pressão Baixa, que é pré-candidato à presidência, tá como? Pesquisas Atlas Bloomberg. Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro 41,8% no segundo turno, após áudio de Vorcaro. Essa é a primeira pesquisa de intenção de voto depois da revelação dos áudios e o Lula já aparece 7 pontos na frente no segundo turno, tá? Isso aqui é um retrato do momento. É possível que o Flávio se recupere? Sim, é bastante possível, tá? A gente não pode confiar na justiça burguesa, principalmente no que diz respeito a reprimir a extrema-direita. O Jair Bolsonaro é responsável por 700 mil mortos e terminou o mandato. Não só terminou, como concorreu à reeleição e quase ganhou. Pra lembrar uma coisa pra vocês, em 2017, o Temer teve um áudio vazado onde ele dava permissão pra que os subornos continuassem sendo pagos pro Eduardo Cunha na cadeia e ele terminou o mandato. Vocês lembram disso? É o não renunciarei do Michel Temer. Veja trechos da conversa entre Temer e Joesley que foram recuperados pela Polícia Federal. Quando esse áudio saiu, todo mundo comemorou achando que era o fim do Temer, mas não foi. Ele ficou mais 1 ano e meio aí passando o trator nos trabalhadores. Então a gente não pode achar que isso é o fim do Flávio Bolsonaro ou do bolsonarismo não, tá, gente? Até porque já tem outro papo rolando. Em grupo, bolsonaristas debatem substituição de Flávio por Michele, depois de áudio vazado pedindo recursos pra Vorcaro. Vocês acham que a dona Michele não ia ser uma candidata tão ruim quanto o Flavinho Desmaio? Nem denúncia de corrupção na mídia ou substituição de candidato vai enfraquecer o fascismo no Brasil. O que eu acho que aconteceu aqui, de maneira um pouco extraordinária, é que a direita estava apostando muito no caso Master para usar como, digamos assim, esquema de corrupção de estimação da vez. Vocês sabem que a extrema-direita se baseia muito em moralismo e sempre precisa haver um caso de corrupção para poder jogar na conta do PT ou de qualquer outro inimigo. Então, os bolsonaristas fizeram muita questão de espalhar em todas as suas redes o caso Master. Só que aí, quando eles espalham todo o caso Master para suas bases, inflamam as suas bases contra esse caso, dizendo que é um caso absurdo de corrupção, e aí vaza o Flávio Bolsonaro negociando com o brother dele, Daniel Vorcaro, isso pode sim ter um efeito um pouco mais intenso do que outros casos de corrupção, tá? Por um erro de percurso aí do bolsonarismo. De qualquer forma, caso de corrupção de faixa é o que só tem, tá? Aos montes, e eles continuam no Congresso e sendo reeleitos e vida que segue. Ou seja, a única coisa que a gente pode fazer aqui é não confiar na justiça burguesa e se organizar. Só os trabalhadores organizados conseguem conquistar alguma coisa em qualquer país capitalista. Então fica aí o meu recado para vocês. Se organizem. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, considerem contribuir com o canal, apoia.se/História Pública. Nossa equipe é financiada com esses recursos. E se você não conhece, trate de conhecer o outro canal, História Pública, e principalmente o glossário marxista-leninista, se você quiser aprender um pouco mais sobre o nosso campo. Beijo, um abraço e até o próximo.